será que ela vai? Que não sei o que houve. Bom dia, Tânia. Estamos nós aqui de novo, esperando um pouquinho o povo chegar. Vamos hoje. E aí? Foi difícil tentar ser a voz da esperança? Nem tentei, não deu certo. Como foi? Que foi a minha proposta da última live, que você fosse a voz da alegria, a voz da esperança, e não a voz do desânimo, da reclamação e da tristeza, né? E a gente hoje vai prosseguindo. Eu confesso que eu já não sei nem que número de live é essa, se é a 10ª, se é a 9ª, me perdi nas contas. É porque eu não sou profissional, né? O povo que já faz live há muito tempo vai numerando assim, até na legendinha fica fácil da gente se identificar. E aí uma alegria, que eu acho que eu já falei com vocês na live passada, eu tô conseguindo salvar, além das 24 horas, e tô jogando lá no YouTube. Ainda não consegui trazer pro IGTV, que é uma ideia, trazer pro IGTV, porque elas estão ficando com mais de 15 minutos, e no IGTV só pode ter 15 minutos. Então estamos aprendendo a editar vídeos para cortar as lives que estão com mais de 15 minutos para poder jogar aqui no IGTV, que fica mais fácil, já tá no Facebook, ou tá no Instagram, né? Viu o feed, viu as suas notícias, viu o direct e viu o IGTV. Ah, vamos uma coisa de cada vez, né? Há um mês atrás eu não sabia nem salvar a live além das 24 horas, agora já sei. Então qualquer dia eu consigo cortar vídeos e trazer pro IGTV. Então vamos lá, vamos prosseguindo, porque o tempo urge. Gostaria de que todos já estivessem por aqui para começar, mas enquanto o povo vai chegando, a gente vai falando, né? De novo, só para quem vai escutar essa live depois, né? Que eu observo lá que algumas pessoas depois assistem a live. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mônica Waliter, eu sou psicóloga, psicopedagoga e professora. E desde que estamos nesse sistema de quarentena, que aliás completa amanhã um mês que eu tô trabalhando direto de casa, eu me dispus a 2 vezes por semana, terças e quintas, às 9 da manhã, trazer um pouco de esperança, né? Trazer um pouco de ânimo, de entusiasmo e algumas dicas ou tarefinhas que você pode fazer para espantar o tédio e a apatia, que podem levar a um desequilíbrio da sua sanidade mental e talvez um desânimo, um desespero e coisa e tal. Então a gente tem ali algumas regras básicas, né? A gente já sabe que não é para ficar na cama o dia inteiro, não é para ficar no sofá vendo Netflix o dia inteiro, não é para ficar de pijama o dia inteiro. Isso é básico. Ah, mas Mônica, dá tanta vontade dá. Mas você tem que ser firme, forte e um pouco contra essa vontade do comodismo, do prático, do funcional. A gente tem que ser incomodada, aos pouquinhos para continuar tocando a vida, para continuar tocando os dias. E aí esse incômodo hoje se dá de uma forma bem concreta pela nossa limitação de ação, pela nossa liberdade de ir e vir que ficou cerceada, né? Mas, como eu digo desde a primeira, não perdemos a liberdade de decidir qual será a nossa atitude diante disso. Como é que eu vou me portar nesses dias de privação, de reclusão, de isolamento? Use a palavra que você achar mais agradável para sua realidade, né? A maneira como eu vou encarar um dia atrás do outro. Essa semana, inclusive, eu falava com uma paciente. Vamos aproveitar um pouquinho da filosofia dos alcoólatras anônimos, né? Um dia depois do outro. Não vou me preocupar. E agora vamos ficar mais um mês. Como é que eu vou ficar mais um mês trancado em casa? Não pensa nisso. Pensa como é que eu vou ficar hoje. Como é que eu vou viver esse dia de hoje, trancafiada dentro de casa? O que eu vou fazer? Como eu vou viver esse meu dia? Aí dorme. Amanhã quando você acordar, você pensa, como eu vou viver hoje? Como eu vou viver esse meu dia de hoje? Vivendo um dia de cada vez. Se incomodando com os desconfortos de trocar o pijama, de sair da cama, de olhar para o sofá, ir para a TV e dizer não vou ficar aqui o tempo todo, né? De se obrigar sim a fazer certas coisas dentro de casa, se ocupar com tarefas físicas, manuais, né? Principalmente quem está sendo também obrigado a fazer home office, a trabalhar em casa mentalmente, no momento em que não está trabalhando, precisa fazer algo
que o corpo se movimente, que as mãos se ocupem para a cabeça poder espairecer e esvaziar. E aí, falando da cabeça espairecer e esvaziar, eu trouxe hoje uma sugestão que eu até já tinha pensado nela na live passada, mas eu falei tanto sobre as emoções, e aliás acho que ficou faltando coisa para falar. De repente semana que vem eu volto para falar das emoções também, que eu não cheguei nessa sugestão. Na terça-feira a minha sugestão foi vamos nos observar, vamos nos permitir nos emocionar, porque sim, somos seres emocionais também, né? Negar as nossas emoções é ruim, não vale a pena, porque em algum momento elas transbordam. Então assim, identificar que tipo de emoção você está sentindo, por que você está sentindo, deixar essa emoção sair, expressar essa emoção de uma forma adequada, de uma forma segura, de uma forma tranquila. Isso faz com que você mantenha a sua regulação emocional, que é fundamental para manter a sua saúde mental. E aí uma dica que eu quero trazer hoje, que não é nenhuma novidade, não é nenhuma pólvora, muito pelo contrário, é uma dica muito antiga, que é a escrita. Como assim a escrita? Hoje a gente escreve muito pouco, eu não sei quem está aqui me assistindo, mas eu digito muito mais do que escrevo. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Em termos de funções motoras e acessar áreas específicas do nosso cérebro, é bem diferente o digitar e o escrever. Quando a gente digita, parece mais simples, mais fácil, e é rápido. A possibilidade de correção e arruma e edita é infinitamente melhor, não estou dizendo que não é, mas a nossa capacidade de absorver o que está ali naquela telinha, ela se torna menor. Até pela ideia de que na hora que eu quiser eu vou ali, acesso, leio de novo, tá ali. E o mecanismo de digitar, ele é muito simples e você não cria certas conexões cerebrais aqui que favorecem a fixação do conteúdo. Já a escrita, né, pegar uma canetinha, um lápis e um papel e escrever, isso recruta dentro de você muitas funções, faz muitas conexões neurais para coordenar o movimento de mão, né, o movimento de segurar o lápis, o movimento para desenhar cada letra. Aqui na digitação você não desenha. O toque que você dá no G é o mesmo toque que você dá no O, que você dá no T. Mas para você desenhar o G, para você desenhar o T, é diferente. Percebem? Que tem um esforço muito maior no processo da escrita. Esse esforço muito maior, inclusive, é o que faz a gente hoje abandonar um pouco a escrita. E os estudantes, né, os jovens, as crianças, tem que escrever, tem que copiar, porque sim, é esforçoso. Mas vamos aproveitar esse período que a gente está recluso, que de repente o tempo está sobrando, de repente, né? Porque eu estou percebendo aqui que o meu tempo não está sobrando muito não. E aí você vai se dedicar a esse esforço que é, oi Ana, bom dia, esse esforço que é escrever, né? Então, pegar um lápis, pegar um papel, ao invés de digitar o tempo todo, faz uma mudança no seu funcionamento cerebral. E, obviamente, no seu funcionamento de postura, de execução de movimento. E aí isso traz alguns ganhos, né? Porque se eu estou fazendo novas conexões, se eu estou tendo mais esforço, eu acabo me tornando mais forte, eu acabo me tornando melhor. Então, escrever é uma boa dica. Mas eu vou escrever o quê? Aí é que tá. Não se prenda naquilo que você tenha que escrever. Não é que você está me propondo eu passar a trabalhar no papel. Se eu tiver que fazer algum relatório, você está dizendo para eu fazer o relatório no papel? Não. Você continua com o seu procedimento de trabalho como sempre. Se tem que fazer relatório, digita. Se você tem que preencher planilha, preenche. Se você tem que receber... Oi, Carlinha! Se você tem que mandar e-mail, ok. O que eu estou propondo aqui como uma tarefa da escrita é uma escrita livre, tá? O que eu estava fazendo a distinção de quais as funções que são ativadas quando você digita e quando você escreve é só para a gente entender o benefício da escrita, tá?
Então, na escrita, eu recruto muito mais neurônios aqui dentro e muito mais funções, porque para desenhar, como eu estava falando ainda há pouco, para desenhar um T, eu faço um movimento, para desenhar um M, eu faço outro movimento. Quando eu digito, o movimento é o mesmo, é um clique, tuk-tuk, no M e no T, certo? Então, quando eu estou desenhando a letra, eu também tenho que ter uma percepção visoespacial da linha, de quando a linha acaba, e aí passar para outra linha. Então, esse trabalho todo é um exercício mental que é importante para todo ser humano, e agora, nesse momento de quarentena, é uma outra ferramenta. E aí o que você vai escrever? Você vai escrever o que você está sentindo, o que você está pensando. Aquela emoção, lembra da live passada que eu falei da regulação emocional, de você observar suas emoções, identificar se é medo ou se é raiva, se é tristeza ou se é medo, né? Bom dia, Simone, bem-vinda. Você pode começar a escrever sobre isso. Lembra, eu não sei o povo aqui, a faixa etária, eu não sei qual é a prática, mas antigamente era muito comum que as pessoas tivessem um diário. E naquele diário elas colocavam os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas angústias. Oi, Glaucinha, bom dia, que bom te ver aqui. E aí esse fazer o diário era uma tarefa que relaxava a mente, esvaziava um pouco a mente de tantas preocupações, além de todo esse treino motor que eu falei ainda há pouco da diferença do que é o ditar e o que é o escrever. Então vamos de repente resgatar esse hábito da escrita livre. Então, assim, algumas pessoas têm um caderninho específico, né? Hoje em dia até tem nome, né? Gourmetizaram o caderninho, é Moleskine. Então, algumas pessoas têm um Moleskine que fazem suas anotações livres. Outras pessoas têm um caderno mesmo, um caderno tipo universitário, com linha comum, e que vão escrevendo ali. Ai, Mônica, mas essa coisa de diário não é muito adolescente, não é aquela... Gente, eu não tô falando pra você escrever meu querido diário, hoje, quinta-feira, dia 16 de abril. Não, você vai escrever o que você quiser ali, você vai botar o que você quiser. E você vai falar ali, quer dizer, você vai escrever ali aquela coisa de ideias que tem vindo na sua cabeça e que de repente se você conversar com alguém não vai ter muito sentido, mas para você faz todo sentido. Então você vai escrever aquilo ali. Tira um tempo por dia ou um tempo por semana, né? Se você não está muito habituada. Aliás, aviso, tá? Vai doer a munheca. Eu sei porque eu passei a fazer isso e dá uma dolorida aqui na mão, porque a gente não está mais muito habituado a escrever. Por isso que é esforçoso sim, cansa. Mas você escreveu o que você quis escrever ali hoje, guarda. Mônica, mas pra que isso? Depois eu mostro pra alguém, às vezes alguns pacientes meus, quando eu dou essa sugestão, perguntam, mas eu tenho que trazer isso pra ler pra você? Não, você vai fazer o que você quiser. Eu conheço pessoas, inclusive, bom dia, Jaque, que fazem isso numa escrita, numa folha de papel. Fazem numa escrita de papel. Recentemente um paciente fez isso, escreveu 5 páginas e depois ele rasgou e jogou fora. E se sentiu absolutamente aliviado, porque o que ele necessitava era apenas esvaziar-se daquelas ideias que estavam ali no papel, né? Então assim, você não tem compromisso de escrever isso e levar para alguém. Qual é a sugestão aqui? De novo, só para recordar, qual é o meu objetivo aqui? Terças e quintas, live da esperança, para poder trazer ânimo, para trazer entusiasmo e algumas sugestões de você passar bem nesse período de reclusão. Então a minha sugestão hoje é você resgatar a escrita livre dos seus pensamentos, das suas ideias, para que você consiga esvaziar-se e consiga pensar melhor ao longo do dia. Mas e se eu quiser guardar, né? Tá bom. Você pode guardar numa pastinha, se você fizer em papéis livres. Você pode estabelecer um caderno para isso. Mônica, estamos de quarentena, não tenho caderno nenhum. Não tenho nem esse tal do Moleskine que você falou, que eu nem sabia que isso existia. O que eu posso fazer? Gente, eu tenho um hábito. Desde que meus filhos eram pequenos na escola, e olha que eles já são adultos, tá? Caderno que acabava um ano, caderno que sobrava, o que eu faço? Eu tiro o espiral, jogo fora a capa, se é o caso, né? Guardo as folhas com conteúdo, se eles precisassem, ou os meus mesmo. E as folhas que sobram, eu deixo guardadas numa pasta,
um momento é que essa pasta era do consultório que veio pra cá, quando o home office veio, né, começou. E aí são folhas soltas. Então, aposto que você de repente tem na sua casa um ou dois cadernos que foi usado até a metade ou que foi usado só no começo. De repente você separa aquelas folhas que foram usadas. Se você não quer tirar o espiral, arranca aquelas folhas que foram usadas, guarda num saquinho, numa pastinha, ou de repente avalia se já não é para ir pro lixo e passa a usar aquele caderno. O que nós precisamos é... Oi, Carol, tudo bem, linda? Que bom, minha filha aqui. O que nós precisamos é usar o que nós temos dentro da nossa casa, já que hoje o nosso universo é a nossa casa. Então, se eu já tô entediada, porque nossa, já fazem 30 dias que eu tô trancada dentro de casa. Se eu já faxinei todos os aposentos da minha casa. Se eu já arrumei todas as gavetas, todos os armários. Mônica, já segui a sua dica também de música. Já botei música no meu café da manhã, já botei música no meu jantar, já botei música na hora da faxina. Que mais? Que mais que eu posso fazer para manter esse ritmo? Para não embarcar no tédio? Que lembram, desde a primeira live que eu falei, a gente tem reações psicológicas a situações que nos impactam. A primeira é a surpresa, é o choque, a surpresa. A segunda é a apatia e o tédio. A gente tem que evitar cair na apatia e no tédio. Não que a gente não possa senti-la. Veja, na live passada eu falei de emoções. Se eu tô me sentindo apática e entediada, isso faz parte do meu mecanismo emocional. Eu reconheço que eu tô começando a ficar entediada e apática, e aí o pulo do gato é eu sair disso. Eu vou buscar algo que me afaste desse tédio, me afaste dessa apatia. E aí são essas atividades, essas sugestões que eu venho trazendo para vocês, de coisas para vocês fazerem mentalmente, fisicamente, ou as duas coisas juntas, é que vão ajudar você a se afastar desse tédio, dessa apatia, que vai deixar você afundada no sofá vendo Netflix o dia inteiro, ou deitada na cama debaixo do edredom, comendo na cama, vendo TV na cama, fazendo tudo na cama. Gente, por favor, não saiam da cama logo cedo. Olha, hoje de manhã, quem já me conhece sabe que eu digo que eu faço fotossíntese, que eu preciso do sol. Quando 6 horas da manhã o relógio tocou hoje, eu abri a janela e vi que estava chovendo, estava nublado. Juro que eu falei, eu vou voltar para a cama. Mas eu me lembrei de uma sugestão que eu dei a vocês aqui outro dia e que é uma coisa que eu faço diariamente. Eu vou levantar agora não é por mim, eu vou levantar agora por todos que dependem de mim ou que precisam de mim, ou todos aqueles com os quais eu me comprometi. E lembrei de vocês aqui hoje. Falei, cara, hoje é dia de live, eu não posso ficar dormindo. Não posso ficar, só porque tá chovendo. Pelo amor de Deus, Mônica, levanta e vai. E levantei e fui. Bom dia, Simone, bom dia, Débora, que bom. Então assim, levanta, sai da cama, tira o pijama, se precisar entra no chuveiro, toma um banho e começa a se ocupar. E aí, dentro de todas essas ocupações que eu já andei falando, né, e aí... Infelizmente eu só aprendi a gravar live a 2 lives, mas devagarzinho de repente eu retomo alguns desses assuntos das primeiras lives que ficaram perdidas, tá? Mas aí qual é a minha dica de hoje? É a escrita, resgatar a escrita livre, né? De você pegar um papelzinho ou tal do Moleskine ou um caderninho e você colocar ali aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo. Lembrem-se que inclusive isso pode ser um bonito registro pessoal deste momento que nós estamos vivendo para seus filhos e seus netos, quiçá seus bisnetos. Porque sim, isso vai estar marcado na história da humanidade. Como hoje a gente escuta, né, alguns antepassados, eu hoje não tenho mais, mas eu tive uma bisavó que na minha infância ela diz assim, você não sabe, mas eu vi a princesa Isabel passar de cadeirinha na porta da minha casa. E a gente escutava essas histórias assim com os olhos brilhando. Então, de repente, ao fazer essa escrita livre, ao você relatar aquilo que você está passando, não precisa ser só um lamento, pode ser uma alegria, né? Pode ser uma descoberta que você fez sobre você mesmo nesse período de reclusão, ou uma técnica nova que você aprendeu e você está gostando. Faça isso, registra isso escrito, porque isso pode ser um bom registro para as suas futuras gerações, para dizer, vocês não sabem como foi viver
30 dias ou 40, 50, sei lá, não, por favor, não tantos assim, dentro de casa, sem a gente poder sair. Olha, acontecia isso, acontecia isso. Vocês querem ver? Eu vou pegar aqui uma coisa que eu tenho escrita. Gente, isso é uma preciosidade. É claro que a oralidade, você passar isso para um filho, o filho passar para o filho dele, vai, mas a oralidade ela acaba se perde um pouco. Quando a gente tem registros escritos, é muito mais enriquecedor e a gente consegue viver de novo aquilo que foi vivido. Ah, Mônica, mas eu não quero viver de novo essa situação. Deus me livre ter que voltar a isso, lembrar de novo disso, é importante. Ainda hoje falava com uma paciente logo cedo. Nós temos cicatrizes emocionais, nós temos cicatrizes psíquicas de tudo que nos aconteceu e que nós superamos. E essas cicatrizes, elas servem como ponto de referência toda vez que a gente está diante de uma situação nova e que se parece em alguma coisa com isso que eu já vivi lá atrás. E aí eu revisito essa minha cicatriz e eu vejo, nossa, eu superei aquilo. Então eu consigo superar hoje. Então esses registros escritos também servem de uma concretização de como você está levando esses dias. Ah, Mônica, eu não tenho muito jeito, eu não sei escrever bonito. Gente, não é para escrever bonito. Nem é para escrever um romance, nem é para escrever um texto lindo, né, que de repente o Pedro Bial vai declamar no YouTube. Não, é você conversando com você mesmo. Lembra, quando eu falei numa live aqui da tua dimensão noética, aquilo que é mais interno seu e aquilo que é mais seu, que é a sua essência. Escrever é você trazer um pouco para fora dessa sua essência. E existem momentos na nossa vida em que a gente está achando que se perdeu de si, que voltar e ler esses registros nos leva de volta a quem somos. Então, além de ser uma atividade que vai esforçar, que vai exigir conexões neurais, né, percepção visomotora, esforço da munheca para escrever, analisar o espaço da linha, da folha, tudo isso que eu falei no início, essa atividade também vai te permitir um mergulho mais profundo dentro de você mesmo. A cada dia que você escreve um pouquinho sobre você, a cada vez que você relê aquilo que você escreveu há 10, 15 dias atrás, ou quem já tem o hábito há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, né? É uma boa estratégia. Ocupa o tempo, distrai a cabeça. E também você não precisa só escrever, gente. Quem tem habilidade... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Quem tem habilidade, desenha, né? Então, vamos resgatar o uso do papel e da caneta. Que as civilizações lá antigas, né? Descobriu o papiro, a escrita, e aquilo mudou a humanidade, mudou o trajeto da humanidade. Então que isso hoje, que a redescoberta do papel e da caneta e do lápis de cor, mude o trajeto da sua quarentena. Traga um pouco de atividade que vai fazer você ter um contato maior com você mesmo e você poder registrar isso, né? Então, se você não tem habilidade com palavras, desenha. Mônica, não tem habilidade nem para desenhar, nem para escrever. Tenta, começa. Porque se tem uma coisa que é uma característica muito marcante, muito forte do ser humano, é a capacidade de aprender e adaptar-se. Essas duas capacidades de mãos dadas fazem a gente ir aonde a gente não imaginava que chegaria. Temos sim todos capacidade de aprender a fazer algo que eu nunca fiz, e temos a capacidade de nos adaptar, né? A situação se impõe e você tem que, como é que eu faço agora? E aí você ajeita aqui, ajeita ali, você se adapta. E aí você aprende, é um novo aprendizado. Então, se você nunca escreveu, se você nunca desenhou, porque você acredita que não tem a menor habilidade, tenta agora, até porque você não vai mostrar isso pra ninguém. Isso é seu, isso é um relato íntimo e privado seu. Então, você pode desenhar o bonequinho palitinho? Desenha o bonequinho palitinho.
Você pode desenhar aquela casinha básica com solzinho, beleza, é isso que você quer desenhar, desenha. Quem sabe você vai amanhã desenhar uma casa um pouco mais estruturada, um sol com um pouco mais de luz ali naquele desenho. Você vai resgatar aquela caixa de lápis de cor da infância. Você vai descobrir o rabiscar do lápis, né? Sugestão também, coloca uma música de fundo gostosa para te inspirar. Aliás, eu ia começar hoje com a música do Toquinho Aquarela, mas acabei me distraindo e botei uma música instrumental aqui, né? Então assim, coloca uma música de fundo para você fazer esse desenho ou para você fazer essa escrita livre, né? Tira um tempinho para se dedicar a isso. Quem sabe você vai descobrir que aquela habilidade que você achava que não tinha, ela existe. Ela só precisa ser treinada. Assim como tantas outras habilidades que a gente tem guardadas aqui dentro. E se for necessário, visite algumas cicatrizes do passado, né? Volta lá atrás, na época da escola. Como você desenhava na época da escola? Porque você desenhava na escola, querendo ou não. Como você escrevia, né? Imagina, vinha a professora de português, depois das férias, com aquela redação cujo título era Minhas Férias. E lá tinha você que escrever, né? Então revisita esse tempo. Como é que você conseguiu, entre aspas, se forçar a escrever sobre as suas férias todos os anos? Porque eu fui professora e também a gente usava dessa estratégia quase sempre, né? Qual foi a estratégia que você usou para, entre aspas, se forçar a escrever? Use essa estratégia agora. Quem sabe vai ser mais fácil porque você cresceu, amadureceu, aprendeu outras técnicas, descobriu outras habilidades. Então, vamos lá, gente. Não vamos deixar o ócio tomar conta da gente. Não vamos deixar a preguiça invadir os nossos dias. Não vamos deixar a Netflix tomar conta da nossa visão. Vamos resgatar o papel, a canetinha, o lápis de cor. E quem tem outras habilidades, quem sabe, eu sei que tem gente que tem até tinta em casa. Ó, a arte nos salva. Nos salva até de nós mesmos, ok? Então, olha, muito obrigada por todos que estiveram aqui hoje. Se você gostou, compartilhe essa live com seus amigos. Convida os amigos para terça que vem às 9 estar aqui comigo. Se você não pode ver desde o início, ela vai ficar salva por 24 horas no meu Instagram, no meu perfil. Assim eu espero, porque ontem eu não consegui postar história nenhum. E eu tô com a técnica de salvar, e aí eu salvando eu vou jogar ela lá no meu YouTube, tá bom? Então, olha, muito obrigada pela audiência de vocês. Quem estava aqui desde o início, quem chegou no meio, quem chegou no fim. Continuo aceitando sugestões, perguntas, dúvidas pelo direct. Então, se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta, pode me escrever pelo direct. Se você tem alguma sugestão, Mônica, fala sobre isso, porque eu tô sem saber o que pensar sobre esse tema. Manda pra mim que eu vou organizando aqui com as minhas ideias para as próximas lives, tá bom? Terça-feira que vem às 9 a gente se encontra. Bye, bye!